Calma, essa não é uma história de menina, mas a história começa quando uma jovem garota é deixada sozinha após um grupo de goblins atacar a carruagem em que ela estava viajando. Os goblins vão acabar com a vida dela também, mas um garoto misterioso chega para protegê-la. Anos depois, nosso protagonista, chamado Lost, é perguntado se ele gostaria de se juntar ao grupo de uma garota, e todos ao redor ficam chocados ao ouvir que a garota quer fazer parceria com ele. Lost está chocado, então a garota aponta que seu cartaz está claramente convidando pessoas para seu grupo. Essa garota insiste em se juntar a ele e declara que é uma artista marcial. Lost se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas um funcionário do Adventurers Guild corre para impedir que a garota cometa o maior erro de sua vida. O nome dela é Amherst e ela avisa a garota, chamada Naru, para não se juntar ao grupo de Lost. Amherst revela que este cara recebeu o apelido de O Incompetente Perdido. Ele é um curandeiro, mas só conhece o feitiço básico de cura chamado Cura Básica. Lost é um órfão do labirinto, e assim como o resto das crianças sem pais, ele cresceu como aventureiro. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Lost ainda não consegue usar uma cura em área ou um feitiço de alta cura. Ele é conhecido por todos como um total fracasso como ser humano. Apesar de tudo isso, Lost conseguiu entrar em um grupo chamado Espada Relâmpago. Isso foi até recentemente, quando ele foi expulso por não conseguir usar magia de desintoxicação. Todos sabem o quão incompetente ele é, então ninguém jamais o convida para as festas. Amherst avisa que Naru nunca conseguirá ganhar dinheiro se juntar ao Lost, mas Naru revela que já tem bastante dinheiro. Amherst fica em pânico quando vê a quantidade de dinheiro que Naru está carregando, e ela explica que a maioria dos aventureiros nesta cidade são gangsters. Todo mundo parece bem ameaçador, então Amherst diz a Naru para nunca mostrar quantias tão grandes de dinheiro. Naru agradece gentilmente e Amherst percebe que ela é bem novata nessa coisa de aventuras. Amherst oferece apresentar Naru a uma festa de iniciantes, mas a pequena golpista diz que terá que cobrar Naru por seus serviços. Naru, surpreendentemente, rejeita a golpista porque ela quer se juntar ao grupo do Lost há muito tempo. Lost e Naru vão assinar alguns papéis para oficializar a festa, e Naru olha fixamente para Lost. Ela o admira muito por algum motivo e está aliviada por finalmente encontrá-lo novamente. A pequena esquisita fica surpresa quando Lost pede para que ela assine seu nome, mas ela se recompõe. Lost paga a taxa da guilda e o grupo deles agora é oficial. Lá fora, Lost explica que ninguém jamais explorou a parte mais profunda do labirinto de Marda. Ainda há muitos mistérios dentro e ninguém sabe quem é o chefe final. Muitos aventureiros sonham em encontrar grandes riquezas lá dentro, por isso se reuniram na cidade de Marda, tornando-a uma das maiores cidades do país. Lost é um psicopata, pois quer ir ao labirinto agora mesmo. Naru então se pergunta se isso realmente está certo, já que eles acabaram de formar o grupo há algumas horas. Além disso, antes de partir, Amherst disse ao Lost que ele só poderia levar a Naru para os campos porque ela ainda é uma novata. O labirinto vaza poder mágico para alguns lugares ao seu redor e isso faz com que monstros surjam ali. Os campos são um desses lugares, mas apenas monstros fracos surgem lá. É o melhor lugar para iniciantes, mas é muito grande e é difícil encontrar monstros. O labirinto é o oposto exato, pois está cheio de monstros. E é exatamente isso que Lost está procurando. Ele garante a Naru que eles não terão problemas, contanto que não entrem muito fundo e ele pode cuidar das coisas se piorarem. Lost é estranhamente confiante para um curandeiro, mas ele diz que não é nada e eles continuam. Quando chegam, Naru insiste em tomar a dianteira. Ela é uma artista marcial, então é justo que Lost a apoie por trás como curandeiro. Lost está feliz com a confiança dela, mas ele se pergunta se ela pode realmente lutar. Naru rapidamente se prova ao derrotar um grupo de goblins. E Lost está completamente impressionado. Ele explica que a guilda compra as pedras mágicas deixadas pelos monstros, e é assim que a maioria dos aventureiros ganha a vida. As pedras são valiosas porque podem ser usadas para muitas coisas, mas Lost aponta que ela já deveria saber disso, mesmo como iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas dos goblins não valem muito, então eles terão que derrotar monstros mais poderosos se quiserem ganhar muito dinheiro.
Os dois concordam em ir mais fundo na masmorra para ganhar mais dinheiro, e Naru é encarregada de proteger o curandeiro fraco se algo acontecer. Momentos depois, é Lost quem acaba protegendo Naru quando ele a impede de pisar em uma armadilha. Ele mostra a ela onde seu túmulo estava prestes a ser e explica que foi capaz de salvá-la porque percebeu as telhas de cor diferente. Encontrar armadilhas geralmente é trabalho de ladrão, então Naru se pergunta como Lost conseguiu fazer isso como curandeiro. Lost simplesmente explica que tem sido aventureiro por muito tempo, então aprendeu algumas habilidades aqui e ali. Mais fundo na masmorra, os dois avistam um orc, mas não deveria estar neste nível da masmorra. Orcs são conhecidos como demônios de nível intermediário e seus corpos robustos os tornam muito difíceis de derrotar. Seu poder é igual ao de monstros nos níveis inferiores do labirinto, então eles nunca deveriam aparecer nos níveis superiores. Naru se pergunta se é hora de fugir, mas Lost está confiante de que podem derrotá-lo se trabalharem juntos. Lost não quer forçá-la, mas ela surpreendentemente concorda, confiando em seu julgamento. Naru começa a luta, mas fica assustada quando seu primeiro ataque faz com que ela sinta como se estivesse chutando uma parede de tijolos. Felizmente, a besta é bastante lenta, mas Naru ainda acaba sofrendo alguns danos. A luta rapidamente se complica para ela ao ficar encurralada, mas a besta surpreendentemente não consegue acabar com ela. Neste momento, Naru só pode olhar maravilhada ao ver que Lost a resgatou bem a tempo, cravando sua espada no peito do orc. Lost fica feliz em ver que Naru está bem, mas ela só pode se perguntar se Lost é realmente apenas um curandeiro. Lost desconversa novamente e explica que seus anos trabalhando como aventureiro o levaram a aprender algumas técnicas de combate corpo a corpo. Naru diz que o ataque dele não pareceu uma técnica simples, mas Lost a distrai, apontando que ela está ferida. Naru não está muito preocupada com isso, mas Lost é um curandeiro de verdade, então ele sabe que até mesmo os menores ferimentos precisam de tratamento adequado. Naru insiste que está bem, mas Lost a cura de qualquer forma. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior que a dos goblins, e tem muito mais poder mágico também. Isso significa que valerá bastante dinheiro. Lost explica que viu o que queria de Naru em termos de habilidade de luta. Eles também ganharam uma boa quantia de dinheiro, então podem ir para casa agora, mas ele deixa a decisão para Naru. Ela diz que ainda pode lutar, então os dois continuam a caçar mais um pouco. Depois, Amherst fica surpreso ao ver quantos monstros eles derrotaram em apenas um dia. Ela percebe que Lost deve ter levado o novato ao labirinto, e o pior é que ter uma pedra de orc significa que ele a levou para o nível médio. Mas Naru a corrige explicando que eles só foram para o nível superior. O orc não deveria estar lá, mas isso coincide com o que os outros aventureiros também têm dito. Os superiores também têm estado muito ocupados recentemente, então Amherst acha que algo está acontecendo no labirinto. O humor de Amherst muda rapidamente quando ela fica feliz em pagar por suas pedras. Naru fica estranho com o quão animada Amherst está, então Lost explica que os funcionários do Guild recebem um aumento de salário quando compram pedras mágicas. Isso só é verdade quando vem dos aventureiros pelos quais eles são responsáveis, o que significa que quanto mais eles ganham, mais Amherst ganha. Lost fica chocado com o quanto o pagamento é, e Amherst tem que lembrá-lo de dividi-lo com Naru. Lost nunca esqueceria, mas ele está surpreso porque mesmo depois de dividi-lo, ainda é 10 vezes mais do que ele já ganhou. Lost entra em uma depressão profunda quando percebe o que isso significa. Amherst explica para Naru que Lost estava sendo enganado quando era membro do Partido da Espada Relâmpago, e eles nunca lhe deram a parte justa das recompensas. Naru fica furiosa com isso, então ela exige que a guilda faça algo. A decisão cabe a Lost, então ele decide seguir em frente porque está feliz com seu novo grupo e quer esquecer o antigo. A dupla vai embora, mas um homem misterioso os observa. Mais tarde, a gananciosa Amherst conta felizmente todos os seus ganhos, mas é surpreendida pelo homem, Handsome, seu chefe. Ele apenas espera que Amherst não tenha ajudado Lost a encontrar um novo grupo. Amherst explica que ela não tem a habilidade convincente e poderosa necessária para fazer alguém se juntar ao grupo de Lost. Em vez disso, havia apenas uma garota que viu algo especial em Lost. Hanson parece saber quem é a garota de cabelo azul, mas isso o preocupa por algum motivo. Naquela noite, Lost fica surpreso ao saber que a notícia de que ele tem um novo membro na equipe já se espalhou pela cidade.
O incompetente Lost é bastante conhecido, então ele encontrar um tolo para se juntar à equipe é um grande evento. Lost se prepara para reservar um quarto e Naru fica surpresa com a ideia de dividir um quarto com ele. Lost decide que eles deveriam dormir em quartos separados, mas isso parece desapontar Naru. Os dois vão para seus quartos para a noite e Naru pensa de volta à época em que ela foi curada. Acontece que Naru era a garota na carruagem e Lost era o cara que a resgatou. Ela estava agradecida depois que ele a curou, mas Lost pediu desculpas por não poder fazer mais. Naru estava estranhamente positiva, mesmo que os Goblins tenham tirado a vida de todos os outros que estavam na carruagem. Ela não parecia se importar e apenas prometeu se tornar uma aventureira. Naru queria se juntar ao grupo de Lost um dia, e prometeu protegê-lo. Naru tem treinado muito desde então, e ela esperou muito tempo para estar com Lost. Quando ela soube que Lost foi expulso de seu grupo, ela imediatamente correu para a cidade. A pequena perseguidora está satisfeita por ver que seu plano funcionou perfeitamente. Ela formou um grupo com Lost e eles até derrotaram um orc. Ela está fazendo tudo isso por ele, então fica deprimida quando pensa em como Lost nem sequer a reconheceu. Isso é compreensível, já que sua aparência mudou tanto, mas isso não é tudo que mudou. Lost está muito mais forte do que antes e ele não parece precisar da proteção dela. Naru sai de sua depressão e se lembra de que prometeu proteger Lost, não importa o que aconteça. A remotivada Naru se prepara para dormir, mas uma coisa ainda não faz sentido para ela. Ela não consegue entender por que as pessoas chamariam Lost de incompetente quando ele é realmente muito poderoso. Quando Lost ainda fazia parte da Lâmina Relâmpago, o grupo estava enfrentando uma Hydra, e um de seus membros já havia sido ferido. Era responsabilidade de Lost curá-la, enquanto o líder do grupo mantinha a Hydra afastada. Infelizmente, enquanto Lost podia curar o ferimento físico, a mulher também havia sido envenenada. Ela perguntou se o Lost poderia lidar com o veneno, mas ele pediu desculpas, explicando que não poderia curá-lo. Isso a deixou furiosa, porque significava que ela teria que se recuperar sozinha. O líder disse a ela para parar de reclamar e voltar à luta, já que ele não poderia distrair a Hydra para sempre. No entanto, com o veneno ainda a afetando, ela não estava em condições de lutar. O líder voltou-se para Lost novamente, pedindo-lhe para colocá-la de volta em forma, mas Lost respondeu que não podia e que deveriam ter trazido uma poção antídoto. O líder argumentou que não comprou um porque os antídotos são caros, e deveria ter sido responsabilidade do Lost como curandeiro administrar isso, já que Lost e Sabaria não estavam ajudando muito. O líder virou-se para a maga, pedindo-lhe para intervir porque ele não conseguia lidar com a Hydra sozinho. Armia tentou um feitiço de fogo, mas não teve efeito na Hydra, o que a assustou e ela acabou soltando seu cajado. Margulis, farto da incompetência do grupo, decidiu chamar uma retirada. Assim que Margulis desistiu, Armia desabou e fugiu, seguida por Lost, que estava ajudando Sabaria, que ainda não conseguia andar. No entanto, enquanto eles recuavam, a Hydra manteve seus olhos em Lost por algum motivo. Quando eles retornaram ao Guilda, Margulis teve grande prazer em informar Lost que ele estava sendo expulso do grupo Lightning Blade. Ele justificou a decisão culpando Lost por eles não conseguirem derrotar a Hydra. Embora Lost não acreditasse que fosse o único culpado, especialmente porque Margulis e Sabaria estavam tão animados para lutar contra a Hydra que ficaram acordados a noite toda e entraram na batalha privados de sono, os dois se recusaram a aceitar qualquer responsabilidade. Eles se voltaram para Armia para decidir quem era o culpado. Armia não queria colocar toda a culpa no Lost, mas como ela também tinha tido um desempenho ruim, ela não queria que Margulis a culpasse em vez disso. Então, ela escolheu culpar o Lost. Lost mais tarde acordou deste sonho, percebendo que ainda estava assombrado pelo que havia acontecido naquele dia. Antes de Lost se juntar a Lightning Blade, ele já era conhecido na cidade como um curandeiro idiota, embora ainda sonhasse em se tornar um aventureiro de alto nível. Quando um grupo finalmente lhe ofereceu uma posição, Lost ficou animado e aproveitou a oportunidade. No entanto, assim que estavam no labirinto, Lost rapidamente percebeu que não o contrataram como curandeiro. Eles precisavam de um sacrifício humano para distrair os monstros. Lost foi deixado para trás, forçado a correr por sua vida, enquanto seus supostos companheiros de grupo o ignoravam. Mas então, inesperadamente, os monstros mudaram seu foco de Lost e atacaram os outros membros do grupo, resultando em um massacre. Lost foi o único a sobreviver. Embora ele soubesse que era comum alguém como ele ser tratado mal, ele ainda desejava que alguém o reconhecesse como um aventureiro legítimo.
Enquanto Lost estava voltando para casa, ele se deparou com uma carruagem que havia sido atacada por goblins. Normalmente ele não arriscaria ajudar, mas a expressão de terror no rosto de uma garotinha o levou a agir. Deixando a cautela de lado, ele correu para defendê-la, fazendo o melhor para afastar os goblins, apesar de ser um lutador ruim. No entanto, em poucos minutos ele foi derrubado com um golpe na parte de trás da cabeça. Lost esperava plenamente morrer naquele dia, mas quando acordou, a menina estava de pé sobre ele. Ele ficou surpreso por estar vivo até ver que a Ordem dos Cavaleiros havia chegado e derrotado os goblins. Lost tentou tanto ser heróico, mas no final ele se sentiu como um completo tolo. No entanto, apesar de não ter feito muito, a garota agradeceu a ele. Suas ações compraram tempo suficiente para a Ordem dos Cavaleiros chegar, e ela achou muito legal como ele havia pulado para salvá-la. Lost notou um arranhão no braço da garota e o curou, mas não se sentia merecedor de sua gratidão, pois curar era a única coisa em que ele era bom. Quando ela parecia confusa, Lost contou a ela sobre suas fraquezas e como ele havia sido enganado para ir ao labirinto para ser usado como isca. A garota sentiu pena dele e declarou que se tornaria uma aventureira no futuro e formaria um grupo com ele, para que ela pudesse protegê-lo. Logo, a menina partiu com a Ordem dos Cavaleiros, e nesse ponto, Lost tinha descoberto que ela era filha de uma família nobre. Ele nunca realmente acreditou que ela se tornaria uma aventureira, ou que ele a veria novamente. No entanto, suas palavras deram-lhe coragem para continuar, então ele decidiu continuar se esforçando para se tornar um aventureiro de verdade. Ele embarcou em uma jornada e eventualmente encontrou um mentor. Sob sua orientação, começou seu período de treinamento, trabalhando incansavelmente por inúmeras horas para se aprimorar. Embora como curandeiro ele ainda só pudesse usar feitiços de cura básicos, ele desenvolveu muitas outras habilidades valiosas de aventureiro. Lost estava confiante de que não seria mais um fardo para ninguém. Ao retornar para perseguir seus sonhos de aventureiro, o primeiro grupo que ele se juntou foi Lightning Blade, mas todos sabemos como isso terminou. Ainda assim, Lost continua grato àquela garota. Se ela não tivesse dito aquelas palavras gentis para ele naquele dia, provavelmente ele teria desistido de ser aventureiro por completo. Mas é claro, ele não acha que vai ter a chance de encontrá-la novamente, e não há como ela realmente ter se tornado aventureira como prometeu. Nesse momento, Narcina bate na porta dele, então Lost atende, e ela sugere que eles tomem café da manhã juntos, ao que ele concorda felizmente. Depois do café da manhã, eles voltam para o labirinto, visando os andares inferiores desta vez. Ao entrar, Narcina nota uma inscrição no chão, que parece ser um círculo de teletransporte, embora ela nunca tenha visto uma vez em pessoa antes. Lost explica que círculos de teletransporte não são encontrados em todos os labirintos, e este provavelmente foi instalado por magos pouco depois do labirinto ser descoberto, embora ele não saiba muito mais sobre isso. Narcina pergunta se eles podem usar o círculo para se teletransportar para outros locais, o que é tecnicamente verdade, mas ainda precisa haver um círculo de teletransporte no destino para sair. Narcina comenta como isso seria conveniente e gostaria que houvesse um círculo de teletransporte na cidade para que eles não precisassem caminhar até aqui. No entanto, o conhecimento necessário para criar esses círculos foi perdido há centenas de anos, então fazer novos não é possível. Ambos pisam no círculo de teletransporte e após um flash brilhante se encontram em um dos andares inferiores. Lost informa Narcina que eles chegaram a um andar intermediário, onde os monstros serão muito mais fortes do que os goblins que enfrentaram ontem, e a aconselha por ter muito cuidado enquanto avançam pelo andar. Narcina vai sozinha e tenta socar um Lich. Lost rapidamente a avisa que Liches são feitos de pura energia espiritual, então ataques físicos não funcionarão. Ele sugere que eles recuem, já que não tem nada que possa ferir o Lich, mas Narcina revela que tem um truque na manga que pode funcionar. Confiando nela, Lost atua como isca, correndo à frente enquanto o Lich o persegue. Ao passar por Narcina, ela se prepara para atacar. Toda pessoa possui uma forma de energia espiritual conhecida como prana. E como artista marcial, Narcina treinou o suficiente para controlar o prana dentro de seu corpo, usando-o como uma arma. Ela cobre os punhos com prana e com um soco poderoso, cria um buraco através do Lich, que logo se desintegra como qualquer outro monstro, deixando para trás sua pedra mágica. Lost corre para verificar como ela está e além de um pequeno ferimento no braço, ela está perfeitamente bem. Ele pede para ela ficar parada por um momento, pega um item mágico que melhora feitiços de cura e o usa para curar o ferimento dela. Depois, eles voltam para o Guilda para mostrar a Amherst as pedras mágicas que coletaram.
Amherst está surpresa por terem conseguido derrotar um Lich, mas também está animada com a comissão que receberá pela venda das pedras. Lost e Narcena ganham mais dinheiro do que esperavam, deixando-os ambos de ótimo humor enquanto voltam para a pousada. No caminho, eles encontram uma briga de rua, algo que se tornou cada vez mais comum à medida que mais fora da lei se mudam para a cidade para se tornarem aventureiros, manchando a reputação dos honestos. Lost comenta que não há nada que possam fazer para mudar a situação, então ele sugere que eles aproveitem seus ganhos e jantem de forma elegante. Depois, Lost e Narcena estão sentados à mesa, saboreando um dos melhores pratos de Mary. Enquanto comem, Narcena levanta uma questão que tem estado em sua mente. Ela aponta para o enorme pilar de pedra na periferia da cidade e pergunta o que é. A princípio, ela pensou que fosse um prédio, mas como não tem janelas nem portas e não se parece com um monumento, isso a deixou confusa. Lost admite que também está perplexo com isso. Ele uma vez ficou curioso e perguntou a um dos trabalhadores sobre isso enquanto estava sendo construído, mas mesmo eles não sabiam para que era ou quem estava financiando sua construção. Narcena está chocada que algo assim pudesse acontecer, mas aparentemente um agente simplesmente apareceu com dinheiro e plantas, e ninguém jamais conheceu o financiador. Por mais estranha que seja a situação, Lost não se importa, achando que é apenas um projeto aleatório de alguma pessoa rica. E como as torres não estão machucando ninguém, ele está bem com isso. No entanto, ele gostaria que parte desse dinheiro pudesse ter sido gasto na construção de uma muralha ao redor da cidade, já que atualmente não possui uma. Narcena concorda que uma muralha seria bom, mas com o número de aventureiros na cidade, ela está confiante de que eles poderiam enfrentar qualquer ameaça, seja de monstros ou ladrões. Depois do jantar, eles voltam para os quartos. Antes de Lost ir para a cama, Narcena o chama de volta. Ela claramente tem algo a dizer, mas tem dificuldade em expressar, eventualmente só desejando-lhe uma boa noite e entrando em seu quarto. Assim que entra, Narcena pula na cama, chateada por não ter conseguido reunir coragem para dizer a Lost que queria ficar no mesmo quarto que ele. Era muito constrangedor dizer em voz alta. Enquanto isso, Lost está deitado na cama, com a mente tranquila agora que tem um membro de equipe tão bom. Graças à motivação daquela garotinha, ele tem sido capaz de continuar suas aventuras. Embora ele não saiba se a encontrará novamente, ele é grato por Narcena. Em outras notícias, Margulis acabou de encontrar um novo membro para o Lightning Blade Party. Enquanto ele está animado por ter Lyra se juntando à equipe, Sabaria parece não gostar dela, e Armie é tímida demais para fazer contato visual. Agora que o grupo está completo novamente, Margulis está ansioso para sair e finalmente derrotar aquela Hidra de uma vez por todas. O grupo retorna ao pântano para enfrentar a Hidra, e felizmente, a criatura ainda não regenerou sua cabeça, então a tarefa deles não será tão assustadora. Margulis rapidamente elabora um plano, sugerindo que ele e Lyra ataquem pela frente, Armie forneça suporte mágico e Sabaria se aproxime sorrateiramente por trás. Ele está prestes a partir para a ação quando Lyra pede uma pausa, apontando que não há como ela, como curandeira, lutar na linha de frente. Margulis fica confuso, já que Lost, seu antigo curandeiro, sempre lutava na frente com eles. Lyra não acredita que fizeram Lost lutar na linha de frente, mas Sabaria lembra que Lost não parecia se importar e, na verdade, frequentemente acertava golpes fortes. Ele até cortou uma das cabeças da Hidra. Lyra fica chocada com isso, mas Margulis a tranquiliza dizendo que não espera que ela faça o mesmo. No entanto, ele pergunta se ela pode lançar o feitiço de desintoxicação para neutralizar o veneno da Hidra, o que ela confirma que pode. Com isso resolvido, Margulis diz a todos para se posicionarem para matar a Hidra. Enquanto isso, de volta à cidade, Lost e Narcena retornaram de sua última expedição ao labirinto, e Amherst está satisfeita em ver que eles trouxeram mais gemas para vender. Ela lembra Lost de não pressionar Narcena demais, pois ela ainda é uma nova aventureira. Lost a tranquiliza dizendo que está sendo cuidadoso com suas batalhas. Amherst está feliz em ouvir isso, mas ela observa que com apenas os dois, há um limite para o que podem alcançar. Ela sugere que considerem recrutar mais membros para o grupo para facilitar as coisas. Lost concorda que isso pode ajudar, mas decide que não vale a pena o esforço, já que ele e Narcena já estão ganhando bastante dinheiro como estão. Amherst concede, observando que com sua renda atual, eles poderiam alugar uma casa em vez de ficar na pousada. Narcena, surpresa, não tinha percebido que era possível alugar uma casa na cidade. Amherst explica que ficar em uma pousada limita a quantidade de equipamentos e itens que eles podem armazenar. Mas alugar um quarto privado permite muito mais espaço, embora seja bastante caro. O verdadeiro benefício, ela acrescenta com um sorriso, é a privacidade, especialmente de aventureiros masculinos e femininos, o que pode permitir algumas atividades noturnas. Narcena de repente parece muito interessada nessa ideia, embora Amherst duvide que algo assim aconteça, considerando como Lost não reagiu nem um pouco.
Falando de casas particulares, Lost lembra que quando ele estava com Lightning Blade, eles também tinham uma casa particular, embora o obrigassem a dormir no armário de armazenamento, tornando sua estadia bastante desconfortável. Amherst ri de como Lost foi maltratado, mas o consola apontando que no final ele teve sorte de ter sido expulso do Lightning Blade. Desde que ele se foi, Margulies e o resto do grupo não conseguiram completar uma única missão. Margulies, ainda perplexo com seus fracassos, não consegue entender o porquê. Lyra, no entanto, facilmente percebe que Margulies não é forte o suficiente para enfrentar uma Hydra de frente. Mas ele é muito teimoso para perceber isso. Margulies ouve o comentário dela e está prestes a começar a gritar, mas Lyra rapidamente pede para ele ficar quieto para que ela possa se concentrar em curar Armia, que está gravemente ferida e envenenada. Enquanto Lyra se concentra na cura, Sabari admite para Margulies que, por mais que odeie dizer isso, Lost pode ter sido mais valioso do que eles acreditavam. Mesmo que Lost não fosse ótimo em curar, ele ainda conseguia fazer o trabalho. E ele estava tão alheio que nem percebeu que estavam enganando ele e tirando seu dinheiro, tornando-o o membro ideal do grupo. Margulies, agora se arrependendo de ter expulsado Lost, deseja não ter demitido ele. Mas Sabaria lembra que foi realmente Margulies quem expulsou Lost do grupo, fazendo um grande show disso. Margulies, tendo completamente esquecido disso, conclui que deveria ser fácil trazer Lost de volta. Tudo o que eles precisam fazer é pedir, e ele tem certeza de que Lost se juntará imediatamente, já que eles são as famosas lâminas de relâmpago. Quem recusaria entrar no grupo deles? Na manhã seguinte, Lyra terminou de curar Armia, que acorda e lhe agradece pela ajuda. Lyra está feliz por poder ajudar e pergunta se Armia se sente bem o suficiente para comer. Quando Armia diz que sim, Lyra desce para buscar alguma comida. No entanto, ao chegar à área principal, ela percebe que Sabaria e Margulies não estão em lugar nenhum e não tem ideia de onde foram. Enquanto isso, Margulies e Sabaria estão na guilda, onde Margulies anuncia em voz alta que está disposto a permitir graciosamente que Lost retorne à festa. Todos na sala param e olham em descrença, com Lost sendo o mais chocado. Ele pede a Margulies para repetir o que disse porque não há como ter ouvido aquilo direito. Mas Margulies repete a oferta e Lost, ainda incrédulo, não sabe como responder a um pedido tão ridículo. Nas proximidades, Narcena e Amherst percebem a agitação, e Amherst explica a Narcena que o loiro é o líder do grupo que expulsou Lost, agora tentando trazê-lo de volta enquanto é condescendente. Lost não está divertido, mas antes que ele possa falar, Margulies, assumindo que Lost está chateado por causa do dinheiro que eles enganaram dele, pede desculpas e alega que foi um erro honesto. Ele promete que Lost receberá uma parte justa desta vez e admite que o novo curandeiro que ele contratou não é muito útil em combate. Sabaria duvida que Lost concorde em se juntar novamente, mas para sua surpresa, Lost agradece Margulies pela oferta. Narcena, indignada com a ideia de Lost deixar seu grupo, corre para a frente dele, gritando que ele nunca mais se juntará ao grupo de Margulies. Lost coloca uma mão tranquilizadora no ombro dela, dizendo para não se preocupar, ele não vai a lugar nenhum. Depois ele se vira para Margulies e explica que seus agradecimentos anteriores foram apenas ele sendo educado, mas ele não tem interesse em voltar a se juntar ao grupo deles. Margulies, surpresa com a rejeição, fica desesperada, acusando Narcena de usar Lost porque percebeu o quanto ele é valioso. O gesto agressivo de Margulies começa a irritar Lost, que agarra a mão de Margulies e o avisa que se ele machucar Narcena, ele fará com que o corpo de Margulies fique irreconhecível. Lost então se vira para ir embora, e Narcena faz uma pausa apenas o suficiente para esfregar a derrota de Margulies em seu rosto uma última vez. Depois que eles partem, Margulies fica sem saber o que fazer a seguir, mas ainda está determinado a derrotar a Hydra. Frustrado, ele grita com Amherst, exigindo que ela recomende um novo aventureiro para seu grupo, de preferência alguém que possa enfrentar as linhas de frente com ele. Amherst realmente não quer lidar com ele, mas parece que ela não vai precisar porque um aventureiro sai da multidão. Esse cara parece que completou todas as missões secundárias antes de aparecer. O Homem Misterioso oferece-se para juntar-se ao grupo de Margulies e pergunta se ele está satisfeito com seu nível de força. Margulies o avalia. Ele definitivamente parece forte, mas ainda quer testar as habilidades de espada do homem. Margulies saca sua espada e avança, mas com um único golpe, o homem desarma Margulies, fazendo-o parecer tolo na frente de toda a guilda. Constrangido, Margulies relutantemente concorda em deixá-lo se juntar à festa. Sabaria, no entanto, não confia em um homem que está sempre de máscara, mas Margulies insiste que eles não têm escolha. Se eles não derrotarem a Hydra em breve, a reputação de Lightning Blaze vai despencar. Margulies se aproxima do homem e pergunta seu nome, ao que ele responde, Sig.
De volta à pousada onde Lost e Narcena estão hospedados, Narcena está se olhando no espelho quando ouve uma batida na porta de Lost. Ela vai verificar e encontra Sheila parada na porta de Lost. Por um momento, Narcena pensa que Sheila pode estar tentando dar em cima de Lost, mas após um pouco de reflexão, ela percebe que isso é improvável. Quando Lost abre a porta, Sheila informa que ele tem visitantes esperando lá embaixo. Lost fica surpreso, mas decide se encontrar com eles para ver o que está acontecendo. Quando ele e Narcena descem as escadas, eles se encontram com Armia e Lyra. Armia, se sentindo estranha, pede desculpas pelo pedido repentino e pergunta a Lost se ele poderia ajudá-los apenas desta vez. Margulis ainda planeja ir atrás da Hydra e até contratou um novo guerreiro para ajudar, mas Lyra não acha que será suficiente. Por um lado, Margulis se recusa a comprar poções antídoto porque não quer gastar dinheiro, e ela sabe que ele não perceberá o quão imprudente está sendo, até que alguém acabe morto. Armia admite que é tarde demais para pedir desculpas, mas ela reconhece que Lost é forte. Se ele não tivesse cortado uma das cabeças da Hydra durante a última luta, todo o grupo teria sido eliminado. Lost dá de ombros, pensando que não fez tanto assim. Mas Lyra insiste que sem ele, o grupo não teria sobrevivido, especialmente porque já estavam lutando contra uma Hydra com 2 cabeças a menos. Lost pergunta a Armia o que exatamente ela quer dele. Armia se levanta dizendo que quer que ele lute com eles, porque ela tem certeza de que podem derrotar a Hydra com a ajuda dele. Essencialmente, ela está pedindo-lhe para se juntar novamente ao Lightning Blade, mas Lost, tendo já recusado Margulis antes, dá a mesma resposta. Narcena se pergunta em voz alta por que Armia parece tão determinada a ajudar Margulis quando a situação deve ser horrível para ela. Armia admite que Margulis tem muitos defeitos, mais do que se pode contar. Mas, mesmo assim, ele ainda é seu companheiro de equipe. Narcena fica com raiva, apontando que Lost também era colega de equipe de Armia, mas ela não fez nada para apoiá-lo quando ele estava sendo maltratado. Armia começa a chorar, pedindo desculpas por seu comportamento. Ela explica que na época estava com medo de ser expulsa da festa, pois era uma nova aventureira sem outro lugar para ir. Agora ela entende como estava errada e admite que Margulis estava errado na forma como tratou Lost. Apesar disso, ela ainda não quer que Margulis morra em uma batalha sem esperança. Lyra intervém, dizendo a Lost que Armia é sincera em seu pedido de desculpas e tem sido atormentada pela culpa há muito tempo. Embora ela entenda se Lost não quiser voltar a fazer parte do grupo, ela pede que pelo menos aceite o pedido de desculpas de Armia. Lost se levanta e diz a Armia que não guarda rancor contra ela, então aceita seu pedido de desculpas. No entanto, ele ainda não tem intenção de retornar a Lightning Blade. Armia está desapontada, mas respeita a decisão dele e promete não perguntar novamente. Nesse momento, Mary chega com um banquete, esperando animar Armia, já que ela parece não ter se alimentado bem há um tempo. Enquanto Armia come, Lost conversa com Lyra, perguntando se há alguma forma dela e Armia saírem da festa de Margulis. Lyra explica que, se pudessem ter saído, não estariam pedindo ajuda dele em primeiro lugar. Lost, sabendo como Margulis trata mal as pessoas, sugere que Lyra saia da festa de qualquer maneira, mas ela se recusa, dizendo que não pode abandonar Armia para se defender sozinha sob a liderança imprudente de Margulis. No dia seguinte, Margulis apresenta Lyra a Sig enquanto se preparam para enfrentar a Hydra novamente. Lyra parece reconhecê-lo de algum lugar e o puxa de lado para uma conversa. Ela pergunta o que ele está fazendo aqui e por que está disfarçado, mas Sig nega conhecê-la e tenta ir embora. Enquanto ele faz isso, Lyra nota a espada nas costas dele, que uma vez pertenceu a alguém chamado Ronaldo. Ela o acusa de tê-la roubado, mas Sig nega, alegando que foi um presente. Ele se defende da acusação de roubo. Mas ao admitir que conhecia Ronaldo, Lyra confirma que este é o mesmo Sig que ela conhecia. No entanto, ela decide manter a identidade dele em segredo, sentindo que isso é importante para ele. Mais tarde no dia, Lost e Narcena entram no labirinto como de costume, mas Lost não consegue deixar de se preocupar com Armia e o resto do Lightning Blade. Ele não tem ideia se eles estão realmente prontos para a batalha que estão prestes a enfrentar. Lá embaixo no labirinto, Lost está deixando Naru lidar sozinha com alguns monstros de nível médio, e ela tem se saído muito bem. No entanto, todo esse movimento a deixou com bastante fome, então Lost sugere que façam uma pausa para o almoço. Naru fica feliz em ouvir isso, e ela traz a comida que preparou, mas para um simples almoço, parece um pouco extravagante. Naru explica que Armia não comeu muito da refeição que Mary fez para ela ontem. Então, antes de saírem esta manhã, Mary entregou as sobras para Naru, incentivando-a a comer no almoço para não desperdiçar. Enquanto comem, Lost compartilha algumas histórias sobre a Hydra, explicando que seu corpo é coberto por músculos fortes que dificultam a perfuração. A Hydra também é venenosa e tem escamas que desviam tanto ataques físicos quanto mágicos.
tornando-a um oponente formidável. Essa descrição deixa Naru perguntando-se se Armia conseguirá lidar com um monstro assim em batalha. No entanto, Lost a tranquiliza que um antídoto para o veneno da Hydra foi desenvolvido e está sendo vendido em Marmor, então eles não precisam se preocupar com o envenenamento. Mas Naru lembra que Margulis se recusou a comprá-lo, o que ele meio que esqueceu, deixando a equipe em apuros se forem envenenados. Assim, eles terão que contar com o feitiço de desintoxicação de Lyra, Marcina. Está visivelmente preocupada com Armia e o time, mas Lost assegura que eles podem se virar bem sem ele. Embora Margulis possa ser um pouco tolo, ele ainda é um espadachim capaz quando realmente se prepara. Sabriya também é ágil, então ela deve ser capaz de evitar a maioria dos ataques da Hydra. De qualquer forma, é algo que Lightning Blade deve lidar de forma independente, e eles provavelmente conseguirão. Perdido então levanta-se, sugerindo que continuem, mas Naru, sentindo-se cansada de explorar o mesmo labirinto repetidamente, quer tentar algo novo. Convenientemente, há um pântano nas proximidades que ela quer verificar, não porque esteja preocupada com Armia, claro. Enquanto isso, no pântano, Lightning Blade está lutando contra a Hydra. Com suas habilidades excepcionais, Ziggy consegue infligir um ferimento grave na Hydra. E embora ele pudesse terminar com ela, ele decide se conter, pousando de volta no chão. Margulis pergunta a Ziggy por que ele não deu o golpe final. E Ziggy, tendo suas próprias razões, convence Margulis dizendo que seria muito mais legal para o líder do grupo derrotar a Hydra. Margulis concorda, avançando para atacar novamente. Lyra deseja que Margulis não se jogue sempre de cabeça, mas Sabriya comenta que esse é apenas o jeito dele. Lyra termina de curá-la, permitindo que Sabriya volte à luta. Do ponto de vista de Lyra, Ziggy é o mais forte do grupo, mas ele parece não ter intenção de voltar à batalha, deixando para os outros terminarem a Hydra. Apesar da ausência de Ziggy, seus ataques anteriores deixaram a Hydra enfraquecida e lenta. Enquanto Sabriya conseguir distraí-la com sucesso, a estratégia de ataque frontal de Margulis deve realmente funcionar. Armia também está mantendo a Hydra ocupada com sua magia, então parece que eles estão no caminho certo para vencer. Mas justo quando as coisas estão indo bem, a Hydra lança uma pedra, derrubando Armia. Então, de forma ameaçadora, ele paira sobre ela, e o medo emanando de seu corpo é tão intenso que se torna visível, um fenômeno raro que geralmente só ocorre quando há uma concentração anormalmente alta de mana, como no labirinto. A Hydra tira vantagem disso e começa a evoluir, criando uma situação verdadeiramente aterrorizante, uma que os outros não conseguem lidar sozinhos. Ziggy intervém, pedindo a Lyra para cuidar de Armia e instando Margulis a recuar. Mas Margulis se recusa, pensando que a Hydra está fraca o suficiente para ser derrotada. Ele salta, tentando cortar a cabeça da Hydra, mas sua espada se despedaça no impacto, deixando-o indefeso enquanto a Hydra se prepara para contra-atacar. Bem na hora, Lost chega com Naru e desvia o ataque da Hydra. A Hydra recua momentaneamente e Ziggy agradece a Lost por intervir. Lost diz a ele que eles cuidarão das coisas a partir daqui e pede para ele verificar a Armia, que está ferida. Lyra já começou a curá-la, mas os ferimentos são graves, e como os feiticeiros são resistentes à magia, a cura de Lyra é menos eficaz. Lost oferece-se para curá-la, e embora Lyra duvide que isso faça diferença, ela fica surpresa quando Lost lança repetidamente feitiços de cura, eventualmente restaurando Armia. Ela acha essa técnica absurda, mas Margulis e Sabriya parecem indiferentes, pensando que é uma prática comum. Logo, Armia recupera a consciência e agradecidamente agradece a Lost por vir em seu auxílio, mas ela rapidamente volta a dormir. Lost tratou a maioria de seus ferimentos, então ela só precisa descansar para se recuperar. No entanto, quando ele pensa que seu trabalho está terminado, a Hydra emite um grito de batalha que pode ser traduzido livremente como "Lost, venha até mim, e quero uma revanche". Ziggy estava planejando terminar, mas como parece obcecado por Lost, ele oferece a oportunidade de derrubá-lo. Lost concorda e, como ele está indo, Naru insiste em acompanhá-lo. Apesar dos avisos dele, ela se recusa a desistir, concordando apenas em recuar se sentir em perigo. Com o acordo feito, Ziggy avisa os outros para não se envolverem para a própria segurança. Naru dá o primeiro soco, desorientando a Hydra, e Lost a segue cortando uma de suas cabeças. Ziggy se junta, conseguindo cortar outra cabeça. Margulis fica surpreso, percebendo que Ziggy é muito mais forte do que ele pensava inicialmente. Mas ele se pergunta como a espada de Ziggy resistiu à Hydra quando a sua própria quebrou ao contato. Lyra explica a Margulis que Ziggy está usando uma espada mágica especial muito mais poderosa que qualquer arma comum.
Espadas mágicas são extremamente raras, então Margulis se pergunta quem realmente é Zig e como ele conseguiu adquirir tal arma. A luta continua, e Naru tenta acertar outro soco no externo da Hydra. No entanto, ela perde o equilíbrio, permitindo que a Hydra a derrube. Poderia facilmente acabar com ela, mas em vez disso, fixa seu olhar em Lost, sinalizando que está cansada de ser emboscada e quer um confronto justo 1 a 1. Se Lost não concordar, acabará com Naru imediatamente. Sabaria não consegue acreditar que a Hydra é não apenas inteligente o suficiente para se comunicar apenas através de vibrações, mas também capaz de fazer um refém. Lost não tem escolha se quiser garantir a segurança de Naru, então pede a Zig e Lyra que não interfiram. Lost então avança contra a Hydra sozinho, mas logo a Hydra o derruba também. Essa demonstração anticlimática deixa Zig desapontado, pois ele esperava mais de Lost. Se é tudo o que Lost tem, Zig está pronto para terminar a Hydra sozinho. No entanto, quando Lost está prestes a perder a consciência, ele estende a mão instintivamente para proteger Naru. De repente, a energia começa a fluir de seu corpo, e ele se levanta para enfrentar a Hydra. Algo está claramente diferente nele, e antes que a Hydra possa reagir, Lost avança e, em um movimento rápido, corta todas as cabeças da Hydra. Após a derrota da Hydra, Lost perde a consciência novamente. Quando ele acorda, encontra Naru ao seu lado, verificando se ele está bem. Embora ele a assegure de que está bem, ele está mais preocupado com a saúde dela, já que ela levou um golpe direto da Hydra. Naru o tranquiliza, dizendo que ela está bem graças a uma poção de antídoto de emergência que Lyra providenciou. No entanto, a poção foi cara, então Lyra comenta que vai cobrar dele por isso mais tarde. Colocando isso de lado, Lyra pergunta o que exatamente aconteceu com ele mais cedo, mas Lost não faz ideia do que ela está se referindo. Nesse momento, Margulis entra em cena, enchendo Lost de elogios sobre sua força e tentando persuadi-lo a voltar para seu grupo. Lost o interrompe, afirmando firmemente que nunca vai voltar para o grupo de Margulis. Mas Margulis continua, mencionando que a Hydra deixou cair várias pedras mágicas valiosas e oferecendo dividir a recompensa em 3 partes se Lost se juntar a eles. Lost acha estranho que Margulis só pretenda dividir em 3 partes, então ele pergunta o que Margulis quer dizer com isso. Margulis esclarece que ele só vai dividir com ele mesmo, Sabaria e Lost, enquanto os outros não recebem nada. Como Lyra e Zig são novatos, ele diz que não se importa com eles. E quanto a Armia, já que ela se assusta e se machuca com frequência, ele a considera inútil e até pensou em vendê-la como escrava para se livrar dela. Neste ponto, Lost já ouviu o suficiente, mas antes que ele possa agir, Naru o supera, derrubando Margulis no chão. Margulis começa a reclamar, afirmando que é contra as regras da guilda que aventureiros lutem entre si e ameaça denunciar Naru para expulsá-la. Ele pergunta se todos viram o que aconteceu, mas convenientemente todos foram acometidos por cegueira temporária quando Naru o golpeou. No entanto, o que eles testemunharam foi Margulis e Sabaria discutindo a ideia de vender Armia como escrava, o que viola as regras do guilda como tráfico humano. Zig, incapaz de ignorar tal crime, usa sua autoridade para colocá-lo sob prisão. De volta à guilda, é revelado que Zig é um aventureiro direto da família real. Ele havia recebido relatórios sobre a segurança em declínio nesta cidade devido à má conduta dos aventureiros e foi enviado para investigar. Ao chegar, ele encontrou Margulis e Sabaria. Lyra pergunta a ele o que acontecerá com eles, e de acordo com as regras do guilda, não apenas serão expulsos, mas também enfrentarão acusações de tráfico de pessoas, o que poderia levar a uma vida inteira de trabalho forçado na prisão, no melhor dos casos. Ao ouvir isso, Margulis e Sabaria entram em pânico, implorando a Zig para poupá-los, pois não conseguem imaginar passar o resto de suas vidas na prisão. Eles parecem tão desesperados que Lost quase sente pena deles. Então ele pede a Zig uma palavra em particular. Zig concorda, e Lost explica que, embora Margulis e Sabaria não sejam as melhores pessoas, eles já compartilharam sonhos de serem aventureiros, assim como ele. Com o tempo, esse sonho se transformou em uma busca por fama e fortuna, o que levou à atual obsessão deles. O ponto principal de Lost é que, enquanto a maioria já teria desistido deles, ele ainda quer dar-lhes mais uma chance de se tornarem melhores aventureiros. Surpreso pelo perdão de Lost, Zig acaba por concordar em deixá-los ir com um aviso, mas adverte que qualquer problema adicional resultará em consequências severas. Entendendo a dica, Margulis e Sabaria rapidamente fogem para se afastar de Zig o máximo possível.
Assim que eles se vão, Amherst pergunta se realmente está tudo bem deixá-los ir tão facilmente. Zig responde que expulsá-los não necessariamente os tornaria pessoas melhores, então ele vai monitorá-los para ver se realmente se reformam. Enquanto isso, Naru pede desculpas a Lost, sentindo-se responsável por envolvê-lo em ajudar Margulies. Lost a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Embora ele nunca possa superar completamente como Margulies e Sabaria o trataram quando ele estava em seu grupo, ele se sente muito melhor agora que eles deixaram a cidade. Mais tarde, Zig se encontra em particular com Lyra, explicando o verdadeiro motivo. Nesta cidade, ele foi encarregado de supervisionar Marmot porque houve um número incomum de evoluções de monstros ocorrendo aqui, indicando que algo suspeito está acontecendo. Para investigar mais, ele precisará da ajuda de Lyra, então ele a convida a se juntar ao seu grupo novamente, como haviam feito antes. Lyra não é contra a ideia, mas diz que só concordará se Zig permitir que Armia participe, pois ela precisa de um lugar para ir. Zig não tem objeções. Na verdade, isso funciona bem para ele, já que um grupo maior vai melhorar seus esforços de vigilância, e há um aventureiro específico em quem ele está interessado. No dia seguinte, Zig e os outros se reúnem para o café da manhã com Lost e Naru. Eles compartilham sua decisão de se unir e formar um grupo, o que surpreende Naru. Ainda assim, a composição do grupo parece bem equilibrada, pois eles têm um guerreiro, uma curandeira e um mago. Naru pergunta a Armia se ela está confortável com esse arranjo, e Armia expressa que está mais do que grata. Sem Zig e Lyra, ela teria ficado sem um lugar para ir, e se sente profundamente em dívida com eles por tê-la acolhido. Após o café da manhã, Naru pergunta sobre os planos de Lost para o dia. Inesperadamente, Lost diz que quer ir para a guilda. Normalmente, eles não iriam lá tão cedo, mas com toda a confusão do dia anterior, ele esqueceu de trocar a joia mágica Hydra por dinheiro e gostaria de resolver isso agora. No entanto, esse não é o único motivo para a visita dele. Ele também está considerando aceitar uma missão do Guilda, uma maneira de ganharem dinheiro além de vender joias mágicas. Naru sabe que as missões da Guilda frequentemente envolvem tarefas como matar monstros, recuperar itens especiais ou atuar como guarda-costas, tudo em troca de pagamento. No entanto, ela nunca pensou em aceitar uma missão por conta própria. Lost diz a ela que se ela quer avançar como aventureira, ela precisará de experiência não apenas em lutar contra monstros, mas também em completar missões. Naru fica comovida com o fato de Lost estar pensando em seu bem-estar, mas quando ele nota seu silêncio, ele pergunta se algo está errado. O rosto dele acaba ficando muito próximo, deixando Naru embaraçada e tentando mudar de assunto. Logo depois, eles chegam ao Guilda onde sentem uma tensão desconfortável, pois todos os olhos parecem estar neles. Naru se pergunta por que a atmosfera parece tão hostil, até que Lost ouve alguns aventureiros sussurrando sobre como ele derrotou a Hydra sozinho. Entendendo a situação, ele puxa Naru de lado para avisá-la. Como os membros do Guilda sabem sobre a luta deles com a Hydra, alguns podem tentar roubar a valiosa pedra mágica da Hydra deles. Naquele momento, um grupo de aventureiros se aproxima por trás e Lost reconhece o líder deles, Marnell. Marnell pede para falar com Lost em particular, mas Lost fica cauteloso, sentindo um potencial emboscada. Percebendo a apreensão de Lost, Marnell instrui seu grupo a esperar do lado de fora, reconhecendo que sua presença pode ser intimidadora. Pedindo desculpas pelo mal-entendido, Marnell explica que seus companheiros ficaram curiosos ao ouvir como Lost, uma vez considerado incompetente, conseguiu matar uma Hydra sozinho. Antes de mergulhar em suas perguntas, Marnell oferece um pedido de desculpas sincero. Ele admite que todos na guilda sabiam como Margulies maltratava Lost, mas nenhum deles interveio. Todos ignoraram as lutas dele, preferindo não se envolver, e até zombaram dele pelas costas. Embora Marnell não tenha prejudicado Lost pessoalmente, ele admite sua culpa em fechar os olhos e espera por perdão. Naru intervém declarando que o pedido de desculpas de Marnell é inaceitável. Ela o lembra dos anos de sofrimento e humilhação que Lost sofreu e exige que os membros da guilda peçam perdão de joelhos por 3 dias seguidos. Lost rapidamente pede a Naru para não exagerar nas coisas, sabendo que se fizessem isso, ele seria visto como o vilão. Além disso, apesar de ter derrotado a Hydra, Lost ainda se considera um curandeiro medíocre, capaz de usar apenas um feitiço de cura. Ele não acredita que a guilda estava totalmente errada ao chamá-lo de ignorante. Demonstrando sua humildade, Lost diz a Marnell que está tudo bem se as pessoas ainda o chamarem de Lost, o ignorante, e estende a mão como um gesto de boa vontade. Marnell aperta a mão de Lost e promete apoiá-lo se ele precisar de ajuda no futuro. Com isso resolvido, Lost e Naru levam a pedra preciosa da Hydra para Amherst para avaliação.
Amherst está espantado porque a composição da gema foi alterada significativamente devido à mutação da Hydra, tornando-a mais de 10 vezes mais valiosa do que seu valor original. Pedras monstruosas mutadas são raras, e uma gema mutada de uma Hydra é especialmente extraordinária. No entanto, o fato de que uma Hydra mutou nos pântanos levanta preocupações. As mutações de monstros exigem enormes reservas de mana, e os pântanos geralmente carecem do mana necessário. Embora a acumulação de mana fora do labirinto seja possível, é raro ocorrer naturalmente. Além disso, Lost e Naru recentemente encontraram um orc de alto nível nos andares superiores do labirinto, o que aumenta o mistério. Curioso sobre por que a guilda não lançou uma expedição para investigar esses estranhos acontecimentos, Naru pede uma explicação. Bonito, o gerente da filial, passa naquele momento e Perdido e Naru decidem relatar tudo a ele. No escritório de Bonito, eles detalham seus encontros com monstros de alto nível e a mutação da Hydra fora do labirinto. No entanto, Bonito parece indiferente. Lost tenta enfatizar a seriedade da situação, alertando que outros aventureiros podem estar em perigo se a origem do aumento da força dos monstros não for identificada. Handsome descarta suas preocupações, afirmando friamente que se os aventureiros morrerem por causa disso, provavelmente não estavam aptos a sobreviver de qualquer maneira. Lost percebe que Handsome não tem intenção de investigar os eventos recentes. Ainda assim, mesmo que Handsome não esteja disposto a agir, Lost sugere que, no mínimo, um aviso deveria ser emitido para informar os outros dos novos perigos. No entanto, Handsome, aparentemente guardando um rancor pessoal contra Lost, diz a ele para parar de reclamar ou deixar a cidade. Frustrados e sem conseguir nada, eles saem do escritório de Handsome e Naru está visivelmente furiosa com sua atitude. Lost tenta acalmá-la, sugerindo que talvez Handsome esteja ocupado demais para lidar com suas preocupações. Mas Naru esclarece que está zangada por causa de como Handsome tratou Lost, sem razão para ser tão hostil. Amherst ouve e explica que Handsome sempre foi assim. O mestre da guilda, Sr. Mist, é velho e recluso, raramente sai do escritório, o que deixou Handsome no comando. Embora Handsome possa não ser a melhor pessoa para o trabalho, ele mantém as coisas funcionando sem problemas, então não há muitas reclamações. O principal problema é a tendência dele de esperar perfeição, frequentemente repreendendo as pessoas por erros menores, o que Amherst admite que realmente a irrita. Deixando isso de lado, Lost tem um favor a pedir a Amherst, pois ele está esperando embarcar em uma missão com Naru. Amherst está feliz em ajudar e tira uma lista de missões disponíveis, deixando Lost examiná-las. A maioria parece comum, incluindo uma de alguém procurando um parceiro de pesca no labirinto para a decepção de Naru. Amherst entende por que Naru pode achar isso chato, mas lembra que ainda é um trabalho oficial pago e não deve ser descartado levianamente. Enquanto Lost continua a examinar a lista, ele se depara com uma missão mais empolgante envolvendo a caça de monstros, o que imediatamente chama a atenção de Naru. Esta missão em particular envolve subjugar uma fênix perto de um círculo de teletransporte de nível médio. Promete uma grande recompensa, mas Amherst hesita em deixá-los pegar. O grupo, consistindo apenas de um curandeiro e um artista marcial, tem pouca chance contra a Fênix Voadora sem um atacante de longa distância. Amherst diz que ela só aprovaria se eles tivessem um guerreiro, um mago e outro curandeiro capaz de curar em área. Lost considera isso e lembra de um grupo que ele conhece que se encaixa perfeitamente nos critérios. Mais tarde, Lost se encontra com Ziggy e os outros para discutir a missão de subjugação da Fênix. Lyra e Ziggy estão a bordo, especialmente porque dá a Ziggy uma desculpa para vigiar Lost. Antes de finalizarem o acordo, Lyra pergunta a Armia se ela está disposta a se juntar a eles. Armia diz que está tudo bem, mas se pergunta se Lost realmente a quer lá, dado como ela o tratou no passado. Lost a tranquiliza dizendo que não está chateado e que, enquanto ela reconhecer que seu comportamento anterior foi errado, ele confia que ela fará melhor. Com todos concordando em trabalhar juntos, eles começam a se preparar para a missão e vão ao mercado para comprar o equipamento necessário. Enquanto faz compras, Lost menciona querer passar em uma loja de medicamentos para pegar alguns cremes, já que feridas de queimadura cicatrizam mais rápido quando tratadas com remédios além de magia de cura. Naru fica impressionada com o conhecimento de Lost sobre aventurar-se, mas começa a sentir-se insegura, preocupando-se que ele não precise mais dela, já que é tão autossuficiente. Enquanto ela está perdida em pensamentos, alguém se aproxima por trás e a agarra. Naru reage instintivamente, desferindo um soco, mas o atacante, muito mais habilidoso, desvia com facilidade e salta para trás. Quando Naru consegue olhar direito, percebe que conhece a mulher, Halma, também conhecida como a deusa do fogo aventureira, que é próxima do pai de Naru.
Halma foi enviada para verificar Naru, que praticamente fugiu de casa. Ela supõe que o homem ao lado de Naru é o motivo de sua partida, mas ao reconhecer Lost, ela também o lembra. Os três vão a um restaurante próximo para conversar, onde Lost explica a Naru que ele treinou brevemente com Halma, embora ela o considere um aluno terrível. Halma aponta o garfo para Lost e exige discutir algo privado com Naru, pedindo que ele saia. Lost permanece firme, dizendo que não vai sair porque faz parte do grupo de Naru e está preocupado que Halma possa tentar forçar Naru a voltar para casa. Divertida com sua ousadia, Halma conjura uma pequena bola de fogo e a lança contra ele. Mas Lost não se incomoda e desvia facilmente. Impressionada com seu progresso, Halma o deixa ficar. Antes de começarem a discussão, Naru esclarece que ela não exatamente fugiu, apenas esqueceu de informar seus pais pessoalmente e só deixou um bilhete sobre ir estar com um homem quase uma década mais velho que ela. Ao ouvir isso, tanto Lost quanto Halma ficam chocados, e Lost começa a entender por que os pais dela estavam tão preocupados. Halma assegura a Naru que os pais dela não se opõem às suas aventuras, mas queriam que Halma garantisse que ela estava segura. Agora que ela vê Naru com Lost, Halma está convencida de que ela ficará bem e decide que não há necessidade de intervir. Satisfeita, Halma permite que eles continuem suas compras, feliz por ter verificado Naru. No entanto, ela revela que tem outro motivo para estar na cidade, investigando o Sr. Mist, o mestre da guilda, pois suspeita que algo sinistro está acontecendo. E é assim que o anime de hoje acaba. Deixe um comentário se você acha que é loucura ser esse protagonista. Se você gostou, deixe um like e inscreva-se para ver mais animes no canal. E te vejo no próximo.